Boa tarde, turma. Aqui hoje a gente vai fazer uma correção da atividade do capítulo 6, certo? Essa atividade, ela foi repassada semanas antes, certo? Eu estou fazendo apenas uma prévia, uma revisão, né, de tudo que foi repassado para vocês durante esse período, certo? E também para ajudar vocês se estão respondendo de maneira correta, né? E para auxiliar vocês aí nos estudos, certo? Então, vamos tentar acompanhar direitinho. Esse vídeo é apenas para aqueles que não participaram da aula online. Apenas 13 alunos participaram, certo? Então, eu estou gravando para aqueles que não puderam fazer parte dessa aula online, participar da aula online, certo? Então, aqui a gente tem correção da atividade de história, certo? E essa correção dessa atividade foi da página 103 a 105. Deixa eu pegar a data aqui para ver se eu consigo. Essa atividade foi feita no dia... Eu acho que foi dia 18/5. Foi 8/6, né? Essa atividade dia 8/6. Então, vocês dêem uma olhada no caderno, dia 8/6, essa atividade eu repassei para vocês. Certo? Antes de fazer a correção, é necessário entender o que o capítulo 6 fala, né? E lá o nome está bem enorme, Mesopotâmia, né? O nome do qual vocês estão vendo aqui, Mesopotâmia. O que significa a palavra Mesopotâmia? É a primeira pergunta que é feita nesse conteúdo. O que significa? Tanto Mesopotâmia como Egito Antigo são duas grandes civilizações. O Egito Antigo, que é o capítulo 5, que se encontra no continente africano, certo? E a Mesopotâmia está no Oriente Médio, né? Fica já na Ásia, vizinho à Europa e também próximo ao continente africano. O que significa a palavra Mesopotâmia? Aí tem a palavra o que foi, né? A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. E por que significa terra entre rios? É uma palavra de origem grega. Essa palavra tem origem devido a dois rios, né, que está aqui. Rio Tigres e Eufrates, certo? Rio Tigres e Eufrates. E essa civilização ela é considerada uma das mais antigas e uma das mais importantes, certo? Ela está aqui no século V a.C. Né? Então, o que a gente vai estar vendo sobre a Mesopotâmia é muito antes de Cristo. Muito dos escritos bíblicos, né, como a gente conhece da Bíblia, está a história, né, da Mesopotâmia, muito dos acontecimentos, certo? Dentro da Mesopotâmia, espero que vocês tenham vendo um cursor aqui do mouse, tiveram vários povos na Mesopotâmia, né? É bom entender que Mesopotâmia é um lugar, não é um povo, né? Tem aqui civilização, Mesopotâmia, mas é um lugar. Dentro da Mesopotâmia, nesse local, viveram vários povos. Aqui tem babilônicos, mas já a gente vou falar o porquê eu não vou destacar ele aqui. Tiveram na Mesopotâmia, primeiro os sumérios, depois os acádios, que não está aqui os acádios. Depois vieram os amoritas, depois vieram os assírios e, por último, tiveram os caldeus, certo? Está por ordem, certo? Cada um desses povos viveu na Mesopotâmia por um período. Eles não viveram junto. Exemplo aqui, os sumérios foram os primeiros, certo? Os sumérios foram os primeiros. Os acádios acabaram dominando os sumérios, tá?
E aí os acádios foram dominados pelos amoritas. Os amoritas foram dominados pelos assírios e os assírios foram dominados pelos caldeus, ok? A Babilônia, os babilônios aqui que eu iria destacar é que os babilônios se referem tanto aos amoritas quanto aos caldeus. Houve dois impérios babilônicos. O primeiro império babilônico com os amoritas e o segundo império babilônico com os caldeus, certo? Aqui a gente tem o primeiro povo, os sumérios. O que a gente tem que destacar? Várias obras construídas pelo Sumério foram importantes, como barragens e diques, né? Os sumérios contribuíram enormemente com a invenção da escrita, né? Que se chamava cuneiforme. Essa invenção ela foi por volta de 4.000 a.C., certo? Os sumérios eram ótimos arquitetos, construtores, tanto que uma das obras deles eram os zigurates. Zigurates que eram um templo religioso, né? Um local religioso. Era uma espécie de pirâmide quadrangular, certo? E tiveram várias cidades importantes dentro dos sumérios, né? Que eram cidades-estados, que eram autônomas. A primeira delas vai ser Ur, a outra Nippur, a outra Lagash e Eridu, certo? Tinha uma outra que era Uruk. Então essas cidades elas vão ser extremamente importantes para o Sumério. Cada cidade-estado tinha seu próprio rei, tinha suas próprias regras, eram independentes, certo? Aí a gente tem os acádios, né? Eles acabam dominando os sumérios aqui, mas eles não têm um certo destaque devido a isso, certo? Após os acádios vão vir os amoritas, né? Os amoritas que também vão ser considerados como babilônios, né? Os babilônios aqui os amoritas vão criar o primeiro império babilônico e o seu principal rei, né, seu principal imperador vai ser Hammurabi. Hammurabi, ele vai desenvolver um conjunto de leis e esse conjunto de leis vai ser chamado de Código de Hammurabi, certo? O que é que dizia o Código de Hammurabi? Um exemplo simples: se uma pessoa roubasse, se uma pessoa acusasse alguém de roubo, mas se essa pessoa não provou que aquela pessoa realmente roubou aquele objeto, essa pessoa que acusou, ela pode ser condenada à morte, né? Então, a lei do Código de Hammurabi servia como, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Se pagava na mesma moeda, certo? Existem vários exemplos. Por exemplo, se um construtor, um pedreiro, nos dias atuais, construiu uma casa e essa casa cair sobre as pessoas do qual estavam morando, né? Quem vai ser condenado à morte será o pedreiro. Então ele pagará na mesma moeda. Se a obra dele acabou matando uma pessoa, ele será condenado à morte, assim como outras coisas. O roubo só salvaria da morte se caso aquele que roubou devolvesse o objeto roubado, certo? Então, o Hammurabi, além de criar um conjunto de leis, ele vai construir canais de irrigação, né? Ele vai fazer várias construções arquitetônicas, vai delimitar a cidade, certo? Entre outros aspectos. A gente tem aqui os assírios, né? Um dos povos que vai dominar os amoritas, os babilônicos aqui. E os assírios eles vão ter como principal característica a guerra, né? Vai ser um povo guerreiro. Eles que vão construir vários tipos de armas. Uma das primeiras carruagens construídas foram pelos assírios, né? Que é muito conhecido pelos romanos. Uma carruagem onde ficava poucos soldados, 3, né? Cada um com uma arma.
e um ficava manejando os cavalos, né? Então essa carruagem servia como um carro de guerra, certo? E os assírios, eles vão dominar um vasto império, vão se expandir, porém, eles vão ter um curto período no poder, certo? E parte dos assírios vão ser dominados pelas revoltas populares, porque eles eram muito cruéis. Eles dominavam os povos, porém não respeitavam a cultura. Muitos deles cortavam os dedos, cortavam as pernas daqueles que eles dominavam, certo? Então os assírios eles vão acabar sendo dominados por essas rebeliões e vai ter um curto período no poder, ok? E por último a gente vai ter os caldeus. Os caldeus são os novos babilônicos, certo? Eles vão criar o segundo império babilônico. Qual a sua importância? Qual o seu principal líder? O principal líder deles vão ser vai ser o Nabucodonosor II, certo? Eles vão perdurar aí 612 a.C. a 539 a.C., certo? Vão formar um grande império, vai ser um período de expansão do território babilônico, certo? Vai ser nesse período onde os babilônios vão dominar os judeus e vão ter, vai ter o conhecido cativeiro babilônico, né? Onde vários judeus vão ser presos, escravizados, e isso é uma passagem que está até na Bíblia, e parte das obras de Nabucodonosor ainda estão para ser provadas pelos arqueólogos. Um exemplo deles é o Jardim Suspenso, né, que até hoje é apenas um mito em relação a isso. Os caldeus tinham parte de um povo que vai ser bastante conhecido, que a gente vai ver em outros capítulos, que são os persas. Né, os persas que vão criar também um grande império e que vai ser derrotado pelos gregos, né?